O minoxidil é um remédio feito para tratar queda de cabelo, a famosa calvície. E hoje é um dos remédios mais populares que nós temos por aí, porque tem muita gente por aí com calvície e até alguns que não sabem que tem calvície. E muitas pessoas por aí usam e dizem ter bons resultados. Mas tem muitas pessoas por aí dizendo que o minoxidil é muito perigoso e que você deveria ter muito cuidado quando for utilizar ele. Mas afinal de contas, o minoxidil realmente ajuda no tratamento de calvície? Ele faz crescer novos cabelos? E será que tem algum perigo e qualquer pessoa pode tomar? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o minoxidil, como ele age no nosso corpo, de onde tiraram essa ideia que ele ajuda com queda de cabelo e quem que realmente pode usar ele esperando que tenha um efeito bom, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdo lá no Instagram e também aqui no YouTube. Aqui no canal tem vídeos sobre cuidados de pele e recentemente eu também comecei a falar sobre cabelo. Eu fiz um vídeo mais completo sobre as causas de queda de cabelo e expliquei mais a fundo cada uma delas, e eu também já fiz vídeos sobre mitos de cuidados com cabelo. E muitas pessoas pediram para que eu falasse sobre o minoxidil, porque não tem como negar que ele é o remédio mais famoso que nós temos para uso no cabelo. E é muito importante começar esse vídeo lembrando que ele é um medicamento, ele é um remédio. Isso significa que quando nós temos um remédio, ao mesmo tempo que nós temos uma comprovação que ele realmente tem efeito em alguma doença, porque remédio é assim, você tem que mostrar que ele realmente funciona, é diferente desses suplementos que tem por aí que podem prometer qualquer coisa, mesmo que não façam efeito nenhum. Remédio tem que mostrar algum efeito verdadeiro. Só que, junto com os efeitos, nós podemos ter alguns problemas. E o minoxidil acabou ficando famoso por ter causado algumas mortes. Sim, existem até algumas mortes causadas pelo minoxidil. E para entender isso, você tem que entender o que o minoxidil faz no nosso corpo e também os efeitos negativos que isso pode ter e quem que realmente pode usar o minoxidil. Primeiro de tudo, o minoxidil não é um remédio que foi criado para usar no cabelo ou que trata calvície originalmente. Ele foi criado como um medicamento para tratar hipertensão arterial, que é o aumento da pressão arterial, a pressão nas nossas artérias que ficam tensas, rígidas, e isso aumenta a chance de ter infarto e derrame. Só que aconteceu uma coisa muito interessante lá no passado, no momento que ele era usado para tratar a pressão arterial como um remédio de tomar. Algumas pessoas percebiam um efeito adverso dele. Uma coisa que acontece quando você toma um remédio, mas que não é o efeito principal. E o efeito principal aqui era baixar essa pressão arterial. E esse efeito era um crescimento de pelos no corpo como um todo, ou seja, crescia mais cabelo, mas também barba, cabelo no peito, nos braços. Então isso a gente chama de hipertricose, é esse excesso de pelos no corpo, que até tem uma associação hormonal, e tem pessoas que têm isso por questões hormonais apenas, porque nós temos receptores de hormônios na pele que incentivam crescer pelos, e essa informação vai ser importante depois quando eu falar um pouco sobre o quadro de calvície, que eu tenho que explicar um pouco mais para explicar como o minoxidil funciona. E ao mesmo tempo, o minoxidil como remédio para tomar, para baixar a pressão, ele não era muito bom, não baixava tanto assim a pressão, às vezes tinha que usar doses muito altas. E eu hoje posso dizer que eu sou do tempo que tinha minoxidil para vender na farmácia. Não que eu seja tão velho assim, mas durante a faculdade, enquanto eu fazia faculdade de medicina, tinha na farmácia para vender o Lonitem, que era a versão do minoxidil de tomar. Na época, ele tinha uma dose de 10 miligramas, era uma dose que era feita especificamente para baixar a pressão. Tinha que cortar ele para chegar na dose que a gente precisa usar, no caso para homens, porque muda de homens para mulheres. E eu lembro do momento que tiraram ele do mercado, porque não baixava muito a pressão e ao mesmo tempo muitas pessoas reclamavam desse crescimento de pelos. Só que lá atrás, no momento que perceberam que o minoxidil aumentava esses pelos nas pessoas, resolveram testar ele passando na pele, mais especificamente passando no couro cabeludo. E aqui vem uma informação importante, e é uma coisa que eu tento falar várias vezes em vídeos diferentes aqui. A nossa pele, assim como o nosso couro cabeludo, não é um local feito para que entrem medicamentos. Se fosse tão fácil assim, a gente colocava uma dipirona no braço ou um paracetamol no braço e a dor passava. Mas não funciona assim, porque a nossa pele é uma barreira de proteção super complicada. Toda vez que a gente faz algum medicamento
medicamento, para que entre na pele, no couro cabeludo, tem que fazer toda uma formulação específica, que é mais oleosa, que vai conseguir penetrar e chegar lá no fundo. E o minoxidil é um bom exemplo disso. Se você que está assistindo aí já usou minoxidil em algum momento e comprou ele na farmácia, deve ter percebido que ele é mais oleoso e tem um pouco de álcool junto. Isso porque é um grande desafio que ele entre na nossa pele e consiga ter esse efeito. E testaram e viram que realmente funcionava em casos de calvície. Por isso que nós temos hoje ele como um medicamento para a calvície. E quando eu digo isso, é porque nós tivemos comprovação científica. E aqui no canal, muitas vezes eu falo em comprovação científica e as pessoas ficam um pouco perdidas com isso, porque às vezes acham que existe uma grande conspiração e não querem que as pessoas saibam que os suplementos ajudam e tratam tudo. Mas na verdade, não é bem assim que funciona. É muito fácil você conseguir comprovação científica quando você tem alguma coisa que funciona como o minoxidil. E o minoxidil, para quem tem calvície, e aí tem os detalhes a mais, você consegue mostrar com muita facilidade que reduz um pouco da queda e ao mesmo tempo engrossa um pouco o fio. E aí eles conseguem pegar esses estudos científicos que são bons, comprovam que tem esse efeito para tratar a calvície e aí ele está lá como medicamento. Aqui tem até uma curiosidade muito interessante que eu vou falar um pouco mais no vídeo depois, é que até um tempo atrás se achava que a calvície era uma doença apenas de homens, porque achava que apenas homens ficavam careca, assim por se dizer. Hoje a gente sabe que não são apenas homens que ficam carecas ou homens que têm a calvície. Mulheres também têm. Claro que como a calvície é associada com o hormônio masculino, que é o hormônio do homem, assim por se dizer, nós temos uma calvície muito mais intensa em homens, mas mulheres também têm, só que uma quantidade bem pequena. Por isso que a calvície nas mulheres geralmente não é tão grave. Claro que quando a gente fala de perder cabelo ao longo da vida, principalmente quando vai ficando um pouco mais velho, a gente tem outras questões que fazem a gente perder cabelo, como naturalmente a gente vai perdendo cabelos conforme vai ficando mais velho, assim como a nossa pele vai ficando mais seca e sensível, o cabelo vai ficando mais fino e vai caindo em todo mundo. Isso é uma coisa universal. Além disso, aqui no Brasil nós temos muita radiação do sol. Várias vezes eu já falei aqui no canal, o sol causa um dano no DNA, queima o DNA e causa um envelhecimento na pele. Isso faz com que a pele fique mais grossa, até como uma maneira de tentar proteger de entrar mais sol. No couro cabeludo, isso significa quebrar o fio. Então existe muita perda de cabelo que acontece, que é por causa do sol. A pessoa está tendo uma destruição ali do couro cabeludo com o sol ao longo do tempo. Por isso que a gente vê muitos esportistas até que passam muito tempo no sol ao longo da vida enquanto praticam o seu esporte, como por exemplo jogadores de futebol ou até jogadores de tênis, corredores, que vão perdendo fios no couro cabeludo pelo sol que vai acumulando, principalmente depois de 50, 60 anos de idade. Então tem que lembrar que não é tudo apenas a questão da calvície. E quando a gente fala da calvície, você pode pensar, tá, mas se você está falando que é uma questão mais hormonal, por que a gente está usando um remédio que trata a pressão arterial para tratar um problema no cabelo? Isso parece um pouco estranho. E é realmente bem peculiar, porque quando a gente vai estudar essa alopecia androgenética, que é a calvície, que tem a masculina e feminina, ela tem um padrão muito peculiar, porque geralmente esse hormônio que vai associar com ela, que é a dihidrotestosterona, que é um subtipo da testosterona, que tem uma conversão, tem uma transformação, o corpo pega a testosterona, uma enzima corta, vai lá e transforma na dihidrotestosterona, que é o hormônio malvado, que é o que causa. Esse hormônio age no couro cabeludo e também na próstata e na pele de forma geral. Na pele, ele aumenta a oleosidade e ao mesmo tempo ele aumenta pelos. Aí você pode ficar um pouco confuso. Pera, ele aumenta pelos na pele, mas ele causa calvície. Tem alguma coisa que não tá fechando aqui. E isso que é a parte interessante. Você já deve ter visto alguma pessoa careca por aí. Eu imagino que sim, eu como quase faço parte do grupo de carecas, mas que trata a minha calvície e vejo vários por aí. E nós temos geralmente aquele estereótipo, assim por se dizer, de uma pessoa que tem muito pelos pelo corpo, mas é careca, principalmente aqui na região central. Ou seja, esse hormônio no restante do corpo, ele aumenta a oleosidade e ao mesmo tempo aumenta a quantidade de pelos, mas aqui nessa parte dessa faixa da cabeça, ele acaba
acaba causando calvície, ele acaba causando uma alopécia, essa perda do fio ali. Então, no meio disso, a gente tem que pensar que esse hormônio vai ter algum efeito ali. Ele vai fazer alguma coisa ali naquele couro cabeludo que vai fazer com que perca esse fio. Só que aí tem outra informação muito interessante. Não é todo mundo, porque se a gente for pensar assim, tem umas coisas que fazem confusão na internet que eu acho muito interessante. Um exemplo desses é câncer de mama. Câncer de mama é um câncer, existe uma alteração no DNA que faz ter uma geração de células mamárias diferentes que crescem e perdem controle. A gente sabe que existe uma associação com usar hormônios femininos, tipo o anticoncepcional. Mas aí você pensa, o hormônio feminino causa câncer? Não faz sentido isso. Assim como o hormônio masculino causa câncer, também não faz sentido, porque aí todas as mulheres e todos os homens teriam câncer. Mas aí tem uma questão além, tem uma questão genética, tem alguma tendência ali. Então, por exemplo, para o câncer de mama, algo faz aquele crescimento começar a acontecer de uma maneira errada, e como o hormônio feminino estimula esse crescimento, está estimulando crescer da maneira errada. Mas se a pessoa não tem essa alteração, que pode ser da genética ou algum outro fator, que câncer é bem complicado, aquilo ali não acontece. E a mesma coisa a gente pode falar sobre esse hormônio no couro cabeludo. Todos os homens têm testosterona e todos os homens têm dihidrotestosterona, tem essa parte da testosterona que é convertida, mas não são todos os homens que têm calvície. Falta alguma coisa aqui. Mas aí você poderia perguntar, tá, mas de onde é que tiraram que precisa ter esse hormônio para ter calvície? Na verdade, já aconteceu ao longo da história algumas coisas muito peculiares que mostraram que esse hormônio é diretamente proporcional com a calvície. Como, por exemplo, existe uma situação que nasce um bebê e você olha para aquele bebê e na genitália dele parece ser uma vagina. Aquela genitália não é um pênis. As coisas que eu falo na internet. E aí, quando você vê aquela genitália, você pensa que é uma menina. Mas se você faz um teste genético, você vai ver os cromossomos X, Y, que são de homem. Mas você olha a genitália e é uma menina. E aí, na adolescência, aquela genitália muda e vira um pênis. Sim, isso pode acontecer e é uma deficiência dessa enzima, essa 5-alfa-redutase. Essa enzima que transforma testosterona em dihidrotestosterona. São pessoas que nascem basicamente sem a capacidade de ter a dihidrotestosterona. E como a testosterona sobe durante a puberdade, lá na adolescência, e essa testosterona consegue agir nesses locais que essa dihidrotestosterona lá no útero age, começa as coisas a ficarem normal. Só que essas pessoas não têm calvície, porque elas não vão ter essa dihidrotestosterona, porque elas não têm essa enzima. Assim como, antigamente, lá nos anos 50 e 60, já foram feitas coisas muito cruéis por aí. Uma delas é que faziam castração, cortavam os testículos de algumas pessoas que eram criminosos ou pessoas com algum problema, alguma coisa mais grave, para essas pessoas não se reproduzirem. A humanidade já fez umas coisas muito ruins. E aí percebiam que essas pessoas que eram castradas, elas não tinham calvície, mesmo que elas tivessem histórico na família, porque elas não teriam aquele hormônio também, porque aí no caso não tem hormônio nenhum. Então a gente já tem muitas e muitas evidências que esse hormônio participa da calvície. E é complicado aqui dizer exatamente tudo o que ele faz. Só que aí a gente pode ver que uma das coisas que pelo visto ele faz é ter alteração na circulação sanguínea. Porque no momento que a gente bota o minoxidil, que é um remédio que faz uma alteração da pressão, porque ele faz uma vasodilatação, que é um jeito chique de dizer que ele faz as pequenas arterinhas e veias abrirem, chegar mais sangue, pelo visto tinha alguma coisa ali que estava atrapalhando essa chegada de sangue ou causando alterações que essa chegada de sangue ajudou. Então existe uma hipótese que dentro da alopecia androgenética da calvície envolve uma certa asfixia, como se estivesse sufocando o fio. Mas não é só isso. Quando a gente vai estudar, a gente vê que esse couro cabeludo da pessoa que tem a calvície, ele tem um pouco mais de inflamação, e todo mundo tem inflamação, mas nesse caso ela não está bem regulada, não está bem equilibrada, e essa chegada de sangue a mais ajudaria a limpar um pouco essa inflamação. Então veja que no fim das contas, aquele remédio que foi criado para baixar a pressão daquelas artérias que estão tensas, rígidas, fazendo elas dilatarem, abrirem e chegando mais sangue na pele, ele acabava ajudando nessa situação que nós temos uma calvície. Só que aí tem uma informação muito interessante aqui no vídeo.
o hormônio vai continuar ali, vai ter aquela dihidrotestosterona ali, ou seja, o minoxidil vai estar trabalhando de um lado e aquela dihidrotestosterona está trabalhando do outro. Por isso que o tratamento de calvície é mais complexo do que só mexer com essa parte da vasodilatação. E aí tem várias coisas que são muito importantes ser faladas aqui. Quando a gente fala hoje do minoxidil, existe o minoxidil de passar e existe o minoxidil de tomar. E aí, o minoxidil, a forma que a gente usa dele não é um medicamento ativo. O que significa isso? Significa que não é aquilo ali que a gente está passando que realmente vai fazer efeito. O nosso corpo vai ter que transformar. E aí tem uma enzima no corpo para transformar o minoxidil. E eu digo isso porque é uma das razões pelas quais dizem que algumas pessoas não funciona o minoxidil. Ou seja, algumas pessoas esse minoxidil não vai conseguir fazer essa transformação e por isso não funcionaria. É uma teoria, mas de fato tem pessoas que usam minoxidil e não tem diferença nenhuma. É um pouco complicado saber exatamente por quê, mas essa é uma das grandes teses que tem em relação a isso. Assim como existe a possibilidade de fazer o minoxidil manipulado, tomar ele e lá dentro também teria que ter essa transformação para virar aquele que realmente faz efeito. Mas também, nem todos têm essa capacidade, por isso que algumas pessoas não vão ter um bom efeito com ele. Hoje, a gente vê muitas pessoas comprando minoxidil por aí, esse de passar, e passando feito doidas no couro cabeludo. Eu admito que eu já fiz isso quando era mais novo, porque meu pai era calvo, inclusive bem calvo, careca total, e eu lembro que na escola falavam, o Gustavo tem um cabelo bonito, mas logo vai ficar calvo igual o pai, vai ficar careca igual o pai. Não era uma sensação muito agradável saber isso, e eu percebi que meu cabelo foi reduzindo, eu tenho umas entradas aqui, meu cabelo era muito maior quando eu era mais novo. Eu comprei o minoxidil, passei, odiava passar, porque ele é grudento, ele é oleoso, ele deixa o cabelo com um nojo, tem que ficar um tempão no cabelo, suja de óleo, colchão e coisa. Então realmente o minoxidil não é a experiência mais agradável do mundo. Só que aí a gente tem que falar de alguns problemas que nós temos em relação ao minoxidil. Lá no início, eu falei que o minoxidil pode causar mortes. E sim, o minoxidil pode causar mortes, principalmente em gatos. Por incrível que pareça, tem vários relatos de gatos que morreram em contato com o minoxidil. Porque esse sistema das enzimas do gato é muito mais forte que o nosso. E aí, se você derruba ou se você encosta na pele o gato ali e pega na pele dele, ele consegue entrar em câmera lenta, é bem lento que entra, chega a demorar 3, 4 dias para entrar na pele dele e quando tem uma transformação é muito grande, então é como se ele tivesse comido uma grande quantidade de minoxidil e essa vasodilatação, isso de baixar a pressão, baixa muito a pressão e tem vários gatinhos por aí que morreram. Tem até um artigo de um gato que sobreviveu, é muito interessante, eles fizeram todo um estudo para tentar entender o que aconteceu no corpo dele, para ver se o minoxidil era tóxico, se o minoxidil estava atacando o coração, atacando o pulmão, atacando alguma coisa, e viram que não, simplesmente o gatinho teve um efeito gigantesco, tipo a pressão dele caiu lá embaixo, daí o próprio coração não conseguia bater, mas aí conseguiram salvar ele porque era uma quantidade muito pequena. Então no caso a gente aprendeu com isso que o minoxidil não chegava a ser tóxico, só que essa coisa de ficar subindo e baixando a pressão pode ser muito perigoso, no caso aqui para os gatinhos também é muito perigoso. O de passar, tirando essa questão dos gatos, para pessoas, geralmente o que mais incomoda é a coceira, a irritação e o fato que algumas pessoas absorvem na pele e vai para o resto do corpo e pode crescer mais pelos em outros lugares, que a pessoa não gosta, então tem que ter cuidado com isso. Agora, o principal motivo que eu acho importante falar aqui do minoxidil é que hoje em dia tem muita gente vendendo por aí pela internet, mesmo sem consulta médica, o minoxidil de tomar, e isso já é uma irresponsabilidade muito grande, porque assim como eu falei que tem casos de complicações graves com o minoxidil de passar com os gatinhos, o de tomar tem sim complicações muito importantes e acontece por muitos motivos diferentes. Um deles é que o minoxidil é um remédio difícil de fazer, isso pelas características dele. Significa que quando o nosso corpo absorve ele, ele pode chegar na circulação sanguínea, muito rapidamente baixar a pressão da pessoa, mas muito rápido. E com isso, quando baixa a pressão, o nosso corpo bate o coração mais rápido para o sangue chegar. E se a pessoa tem um problema no coração, isso pode dar muito ruim.
Então, se a pessoa tem um problema de coração que ela não sabe, nunca fez diagnóstico, se ela nunca fez nenhum exame, ela poderia ter alguma complicação com isso. Claro que na prática a gente vê que é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque de forma geral as pessoas ainda têm bom senso de consultar, ver a questão de dose, ver pelo peso e organizando a dose. Então ainda tem muita gente que tem bom senso nisso. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que não têm muito bom senso e tem lugares por aí que você consegue o minoxidil praticamente sem nem consultar e vem a mesma dose para todo mundo, e isso poderia ser perigoso. Outra coisa que nisso que eu falei que é difícil de fazer ele, tem até um relato de casos que eu acho que é de 2022 ou 2024, que é de outros países do mundo, vários lugares diferentes, que mandaram fazer manipulado o minoxidil numas farmácias que não eram confiáveis, que elas não sabiam mexer com o minoxidil e as quantidades vieram erradas. Então, ao invés da pessoa estar tomando uma dose bem pequenininha, o comprimido tinha uma dose gigante. Teve casos de pessoas com infarto, pessoas com complicações do rim, vários problemas, porque a concentração, a dose estava muito errada. Então imagina você comprar da internet sem ter certeza que aquilo é seguro, sem contar que você nem viu a dose certo com um médico dermatologista. Então, esse vídeo é uma exceção. Eu geralmente não falo de medicamento aqui no canal justamente porque não é para as pessoas saírem tomando remédio sem precisar. Porque pode ter por aí uma pessoa que tem problema no coração, nem sabe disso, vai lá, compra em algum lugar que é duvidoso, aquele remédio acaba tendo uma concentração mais alta, faz essa vasodilatação, tipo baixa pressão muito rápida e dá um piripaque na pessoa, a pessoa acaba morrendo, dá uma parada cardíaca na pessoa, para falar um termo mais chique, né? Não vamos falar piripaque aqui, senão vai ficar feio. E pode acontecer. Então, se você tem calvície, e aí a gente já entra em outro problema aqui no vídeo, que é uma coisa mais engraçada ainda, porque as pessoas ficam tomando por aí sem sequer saber se elas têm calvície ou não têm calvície, aí complica mais ainda, a pessoa pode acabar sofrendo uma complicação com isso. Então, você tem que consultar com o médico dermatologista, você tem que ver se tem algum histórico de problema de saúde, questão da pressão também. Mulheres, às vezes, têm a pressão muito baixa, então tem que ir fazendo uma dose que tem que ir organizando bem certinho para não ter esse problema. E, principalmente, tem que ver se tem uma indicação de minoxidil. Outra coisa que eu vejo muitas vezes é a pessoa que tem uma doença no couro cabeludo, que não é a calvície, tem algum outro problema, aí começa a usar minoxidil por conta, e aí não faz aquele diagnóstico por muito tempo achando que o minoxidil está ajudando ali e quando vê, o cabelo não consegue mais crescer. Então, se você tem alguma queda de cabelo, se você tem alguma preocupação com isso, procure o médico dermatologista para saber o diagnóstico que você tem, porque se você tiver a calvície, tem tratamentos que envolvem essa parte hormonal e aí o minoxidil tem que ser visto de cada pessoa. Se você tem um gato em casa, eu cuidaria muito com o minoxidil de passar. Se for o de tomar, você tem que ver a dose, quanto você pesa, como é a sua pressão, se tem algum problema no coração, ou você ou na família. São muitas coisinhas que a gente tem que cuidar e ficar bem próximo. Assim como é importante confiar na farmácia que você faz. Tendo calvície, gente. Se não tiver calvície, não faz sentido nenhum usar. E se a gente for além e disser assim, tá, Gustavo, mas eu não tenho calvície, mas eu gostaria de saber se o minoxidil vai ajudar a crescer mais cabelo, se vai surgir cabelo do nada. E, infelizmente, o minoxidil não vai fazer surgir cabelo do nada. Como ele faz chegar mais sangue naquele local da pele, às vezes a pessoa tem um microfio muito pequenininho e aquele fio pode engrossar, porque é esse o efeito que ele faz, ele é um engrossador de fio. Só que, novamente, se você tem alguma doença ou tem algum problema, você pode estar demorando para chegar no tratamento e no fim das contas aquilo vai piorando e aí o minoxidil sozinho não iria resolver isso. Mesmo para quem tem a calvície, ele sozinho não vai ser suficiente. Mas aí tem um outro ponto que é o outro lado desse vídeo que eu acho que vale a pena falar, que é, ao mesmo tempo que eu acho errado sair falando que é para todo mundo comprar e sair passando por aí, sendo que a pessoa nem sabe se ela tem ou não tem problema no cabelo e além disso não sabe desses problemas que pode ter junto, tem outras pessoas que saem falando no minoxidil coisas absurdas, totalmente sem sentido, só para vender alguma alternativa. E para quem acompanha aqui o canal e já viu vídeos anteriores, como o vídeo que eu falei sobre os terrorismos que tem pela internet que não se justificam, o minoxidil acaba caindo nisso. Porque o minoxidil é o seguinte, se você tem uma boa indicação, você compra num lugar confiável e sabe usar, ele pode ser um ótimo medicamento. Ele é um medicamento que pode ajudar muitas pessoas e ajuda muitas pessoas. Só que dizer que o minoxidil é gravíssimo, que ele vai destruir o coração das pessoas, que ele vai causar problemas graves,
Não é verdade? E é uma coisa interessante porque nesses casos que nós pegamos de intoxicação de gatos, que os gatos recebem uma dose gigantesca, porque o corpo deles absorve e faz essa transformação, nós não vemos dano específico ali. O que aconteceu é que essas artérias abriram e derrubou lá embaixo a pressão desses gatos, mas não tinha dano. Assim como naqueles casos que eu falei antes, que mandaram fazer, as farmácias erraram e veio uma dose super alta do minoxidil, o que aconteceu? Baixou muito a pressão das pessoas e também não teve um dano direto. Tudo que a gente tem até hoje mostra que o minoxidil não parece ser um remédio que vai causar um dano. Ou seja, se você não tem um problema no coração, é super saudável, a gente não tem nada que mostre que ele vai causar um problema no coração. O que nós temos é pessoas que não sabem que tem um problema no coração, que tem uma pressão baixa, que vão lá, começam a usar, baixa mais a pressão, força o coração e aí dá o problema. É a mesma coisa que acontece quando a gente pega essas pessoas que têm parada cardíaca fazendo maratonas, por exemplo. Pode acontecer de uma pessoa ter um problema no coração, não sabia que tinha aquele problema, vai lá e força demais o coração e acaba tendo uma parada cardíaca. Não é que a maratona causou um problema no coração, o minoxidil é a mesma coisa. E quanto a outras doenças, existem sim casos que a gente usa junto o minoxidil para estimular essa circulação sanguínea, porque ele poderia ajudar nessa questão inflamatória. Porque veja que na calvície eu disse que a gente vê que tem um pouco de inflamação e sufocamento dos fios, e ele reduz isso. Então tem condições que junto com o tratamento, seja uma doença de imunidade ou alguma outra doença, nós podemos usar o minoxidil para estimular essa circulação sanguínea. Mas sabe quem é que vai poder decidir isso? O seu dermatologista. Procure um dermatologista, porque cabelo é o tipo de coisa que muitas vezes a pessoa atrasa de procurar ajuda, gasta uma fortuna com shampoo e um monte de produto antes e no fim das contas o tratamento era super barato. E você, já tinha ouvido falar do minoxidil? Já usou ele em algum momento? Consultou com um dermatologista para usar e tinha alguma condição de pele? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz completo sobre queda de cabelo e também o vídeo sobre os principais mitos que nós temos em relação a cuidados com o cabelo. Até a próxima!